Pessoal, eu vou contar para vocês agora uma história que vai deixar todo mundo de queixo caído. Vocês lembram que eu falei aqui no canal que ia acontecer uma reunião entre o Lula e o Trump na Malásia? Pois é, muita gente não acreditou, ficou falando que era fake news, que não ia rolar nada disso. Mas eu insisti, falei que tudo indicava que essa reunião ia acontecer sim. E olha só, aconteceu exatamente como eu previ. Agora vocês vão descobrir o que realmente rolou nessa reunião, porque foi muito mais tenso do que a imprensa brasileira quis mostrar. A coisa foi tão séria que o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Lula, saiu de lá com a cara de quem tinha levado a maior bronca da vida dele. Mas vamos começar do início, porque essa história tem detalhes que vocês precisam saber. Primeiro, o Trump chegou na Malásia fazendo aquela dancinha característica dele. Vocês viram as imagens? O homem chegou lá e já foi logo interagindo com o pessoal local, dançando com eles, fazendo aquela performance que só ele sabe fazer. É uma figura mesmo, esse Trump, o cara tem uma personalidade única, vocês têm que admitir. Depois dessa chegada toda animada, o Trump foi direto para um evento importante, a assinatura do Tratado de Paz entre Camboja e Tailândia. Agora, entre nós, esse tratado na verdade foi uma iniciativa dos próprios países da região, com mediação da Malásia. Mas o Trump, sendo Trump, chegou lá e disse que foi ele quem resolveu tudo. Típico dele, né? Mas enfim, foi uma coisa positiva. Mais um tratado de paz no mundo. E isso é sempre bom. Aí que vem a parte interessante da nossa história. Depois de toda essa movimentação, chegou a hora da reunião com o Lula. E olha, pessoal, eu acompanhei tudo isso ao vivo na minha live das 6 da manhã. Aliás, eu tinha marcado a live justamente para esse horário, porque sabia que ia ter coisa boa para comentar. Do lado do Trump estavam o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, o Scott Bent e o Griar, que são os principais negociadores americanos. Do lado brasileiro, além do Lula, estava o Mauro Vieira e mais dois assessores que eu nem consegui identificar direito quem eram. Antes da reunião fechada, teve uma parte aberta para a imprensa, e foi aí que aconteceu uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi na diplomacia brasileira. Vocês vão entender o porquê. Um jornalista fez uma pergunta direta para o Trump sobre o Bolsonaro. A pergunta foi assim: qual é o seu sentimento sobre Jair Bolsonaro? O Trump respondeu de forma bem clara: eu sempre gostei muito dele. Lamento muito o que está acontecendo com ele. Acho um absurdo o que estão fazendo com ele. Mas aí que vem o pior. Uma repórter da Globo, completamente desesperada para conseguir uma declaração bombástica, perguntou se o Bolsonaro estava na agenda do dia, se ele seria tema de negociação na reunião. E olha a resposta do Trump: It's not your business, ou seja, não é da sua conta. Agora prestem atenção no que aconteceu depois. A CNN Brasil traduziu essa resposta de uma forma completamente distorcida. Eles disseram que o Trump falou que não tinha interesse em negociar sobre Bolsonaro. Gente, isso é uma mentira descarada. O Trump não falou nada disso. Ele simplesmente disse para a repórter que não era da conta dela saber se eles iam discutir esse assunto ou não. Vocês percebem a diferença? É gritante. A imprensa brasileira está tão desesperada para enterrar o Bolsonaro, para criar essa narrativa do pós-Bolsonaro, que chegam ao ponto de distorcer declarações internacionais. Eles querem a todo custo vender a ideia de que o Trump descartou o Bolsonaro, que não tem mais interesse nele. Inclusive, até o Lula riu da situação constrangedora da repórter. Imaginem a cena. Você está numa reunião diplomática internacional e uma jornalista do seu país faz uma pergunta tão inadequada que até o presidente americano manda ela cuidar da própria vida. Teve outro momento interessante também. Um repórter perguntou se os Estados Unidos tinham preocupação com o Brasil se aproximar mais da China, deixando os americanos de lado. Essa é uma narrativa que muita gente compra, de que o Trump vai fazer concessões para o Brasil porque tem medo da gente ir para o lado chinês. Mas o Trump foi direto. Nós vamos negociar com a China, vamos negociar com o Brasil, vamos negociar com todo mundo. Não tem essa de trocar de lado. Ou seja, ele deixou bem claro que não está com medo de nada. Ele sabe que o Brasil não tem como simplesmente trocar os Estados Unidos pela China dessa forma. A economia mundial não funciona assim. Depois dessa parte aberta, eles foram para a reunião fechada, que durou 45 minutos. E é aqui que a coisa fica interessante, porque quando acabou, só o lado brasileiro deu entrevista. O Trump simplesmente foi cuidar de outros assuntos, e deixou o Mauro Vieira sozinho para explicar o que tinha acontecido. E olha o semblante do Mauro Vieira nessa entrevista, pessoal. O homem estava visivelmente abalado, com cara de quem tinha levado uma bronca monumental. Ele começou falando uma frase que chamou muito a minha atenção. Não teve nenhum assunto fora da mesa. Foi tudo muito abrangente. Agora me digam, o que significa foi tudo muito abrangente? Significa que conversaram sobre tudo, inclusive sobre o Bolsonaro. É óbvio, se não tivessem falado do Bolsonaro,
Por que ele faria questão de dizer que não teve nenhum assunto fora da mesa? O Mauro Vieira também revelou que o Lula pediu para o Trump suspender as tarifas e as sanções contra o Alexandre de Moraes enquanto eles negociam. Mas não teve resultado nenhum disso. Ficaram só na conversa de que vão continuar negociando. Pessoal, vocês querem saber a minha análise do que realmente aconteceu nessa reunião? Eu vou explicar para vocês, baseado no que eu conheço das táticas de negociação do Trump. Ele tem até um livro sobre isso, onde descreve exatamente essa estratégia. Primeiro, o Trump dá uma porrada forte para mostrar quem manda. Depois, ele chama para uma conversa pessoal, mais amigável. E no terceiro passo, ele ameaça ainda mais para mostrar que está falando sério. Foi exatamente isso que aconteceu. Lembrem-se, primeiro vieram as tarifas e as sanções. Depois veio a carta mais diplomática convidando para a reunião. E agora, nessa reunião, eu tenho certeza de que o Trump ameaçou muito mais coisa para o Lula. Por isso que o Mauro Vieira saiu de lá gaguejando, com cara de desespero. Por isso que ele fez questão de dizer que foi tudo muito abrangente. Ele estava tentando mandar um recado de que o Trump realmente falou sobre o Bolsonaro, e provavelmente exigiu a libertação dele. Vocês viram que o Trump não deu nenhuma declaração sobre a reunião? Isso é estratégico. Ele deixou o lado brasileiro se explicar sozinho, enquanto ele foi cuidar de outros negócios. É uma forma de mostrar que para ele aquilo foi só mais uma reunião de trabalho. Nada demais. Enquanto isso, o lado brasileiro ficou tentando vender a narrativa de que foi tudo muito positivo, que foi ótimo, que negociaram muito. Mas que negociação é essa, pessoal? Não saiu resultado nenhum. Não teve acordo nenhum. Foi só o Lula pedindo para suspender as sanções e o Trump falando que vão continuar conversando. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o que eu previ aqui no canal. Eu falei que essa reunião não ia chegar a lugar nenhum, que eles iam dizer que foi positiva, mas que na prática o pessoal do Lula ia sair de lá com as pernas bambas. E foi exatamente isso que aconteceu. O Trump está seguindo à risca o manual de negociação dele. Ele não está com pressa. Não está desesperado. Ele sabe que tem todas as cartas na mão. O Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E o Trump sabe disso. Agora vocês querem saber qual vai ser o próximo passo? Eu vou fazer uma previsão aqui para vocês. O Trump vai apertar ainda mais o cerco. Ele vai aumentar as tarifas, vai ampliar as sanções e vai deixar bem claro que só vai parar quando o Bolsonaro for libertado e quando o Alexandre de Moraes for afastado. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque o Trump já mostrou que não está brincando. Ele não é político de carreira. Ele é empresário. Para ele, negociação é negócio. E negócio se faz com resultados concretos, não com conversa fiada. O Lula e a turma dele ainda não entenderam com quem estão lidando. Eles acham que vão conseguir enrolar o Trump com diplomacia tradicional, com conversinha mole. Mas o Trump não é o Obama, não é o Biden. O Trump é resultado prático. E olha só a situação constrangedora. O Brasil, que sempre se orgulhou da sua diplomacia, está sendo humilhado internacionalmente. O nosso ministro das Relações Exteriores sai de uma reunião com cara de enterro, gaguejando, tentando explicar por que não conseguiu nada. Enquanto isso, a imprensa brasileira continua tentando distorcer a realidade. Eles querem a todo custo vender a narrativa de que o Trump esqueceu o Bolsonaro, de que estamos na era do pós-Bolsonaro. Mas a realidade é completamente diferente. A realidade é que o Trump deixou bem claro que gosta do Bolsonaro, que considera um absurdo o que estão fazendo com ele. E quando uma repórter brasileira tentou forçar uma declaração contrária, ele mandou ela cuidar da própria vida. Vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que o Trump não sabe exatamente o que está fazendo? Ele está mandando um recado claro. Eu não esqueci do meu amigo Bolsonaro, e vocês vão ter que lidar com isso. E o mais interessante é que tudo isso está acontecendo exatamente como eu previ. Eu falei aqui no canal que o Trump não ia aceitar o resultado das eleições brasileiras de 2022. Eu falei que ele ia questionar a prisão do Bolsonaro. Eu falei que ele ia usar a força econômica americana para pressionar o Brasil. Muita gente disse que eu estava exagerando. Mas olha aí, tarifas impostas, sanções contra autoridades brasileiras, reunião tensa na Malásia. Tudo exatamente como eu disse que ia acontecer. E agora eu vou fazer mais uma previsão para vocês. Isso aqui tá só começando. O Trump vai apertar cada vez mais até conseguir o que quer. E o que ele quer é muito claro. Bolsonaro livre e Alexandre de Moraes afastado. O Lula pode tentar resistir, pode tentar fazer jogo diplomático, mas a pressão econômica americana é muito forte. O Brasil não tem como sustentar uma guerra comercial com os Estados Unidos. Nossa economia simplesmente não aguenta. E sabe qual é o pior de tudo? É que essa situação toda poderia ter sido evitada se o sistema judiciário brasileiro
tivesse respeitado o devido processo legal, se não tivesse inventado essa história de fake news para perseguir opositores, se não tivesse prendido Bolsonaro por motivos claramente políticos, nada disso estaria acontecendo. Mas não, quiseram brincar de ditadura. Quiseram mostrar que podiam fazer o que quisessem. Agora estão descobrindo que o mundo não funciona assim. Agora estão descobrindo que existem consequências para os atos. E o Trump está mostrando exatamente isso. Ele está mostrando que os Estados Unidos não vão aceitar passivamente a perseguição política no Brasil. Ele está mostrando que existem limites para o que a comunidade internacional vai tolerar. Por isso que eu digo para vocês, prestem atenção nos próximos passos dessa história, porque isso aqui vai definir o futuro do Brasil nos próximos anos. Ou o governo brasileiro cede às pressões americanas, ou nós vamos enfrentar um isolamento internacional sem precedentes. E olha que ironia. O mesmo pessoal que sempre criticou o Bolsonaro por ser submisso, aos americanos agora está sendo obrigado a negociar de joelhos com o Trump. A diferença é que o Bolsonaro negociava de igual para igual, como aliado. Agora o Brasil está negociando como país, sob pressão. Essa é a realidade. Pessoal, por mais que a imprensa tente maquiar, por mais que tentem vender a narrativa do pós-Bolsonaro, a verdade está aí para quem quiser ver. O Trump não esqueceu do Bolsonaro. E não vai esquecer até conseguir a libertação dele. E vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que o Trump está certo. Não dá para aceitar que um país democrático prenda um ex-presidente por motivos políticos. Não dá para aceitar que um juiz use o poder para perseguir opositores. Isso não é democracia. Isso é ditadura. Então eu fico aqui aguardando os próximos capítulos dessa história, porque tenho certeza de que ainda vamos ver muita coisa acontecer. O Trump não é homem de desistir fácil, e o Bolsonaro tem amigos poderosos pelo mundo todo. A reunião na Malásia foi só o começo. Agora é esperar para ver como o governo brasileiro vai reagir, quando a pressão aumentar ainda mais. Porque uma coisa eu garanto para vocês, vai aumentar sim.